Imagine por um momento que você acabou de descobrir uma nova linguagem. Não é francês, não é mandarim, não é nenhum idioma que os humanos criaram ao longo dos milênios. É a linguagem que define o futuro da humanidade. A comunicação com inteligências artificiais. E o mais fascinante, a maioria das pessoas ainda não percebeu que essa linguagem existe. Você já parou para pensar que vivemos em um momento histórico e único? Pela primeira vez na história da humanidade, temos a capacidade de conversar com máquinas que não apenas nos entendem, mas que podem criar, resolver complexos problemas e até mesmo pensar de forma criativa. Porém, existe um problema. A maioria das pessoas está desperdiçando esse potencial extraordinário porque não sabe como se comunicar adequadamente com essas máquinas. E para quem não me conhece, meu nome é Arthur Azuisson, eu sou o fundador da Vier Digital e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu não falo de IA como se ela fosse coisa de outro planeta, tá? Eu mostro na prática como ela pode ser a sua melhor aliada no dia a dia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante para mim, pessoal, porque mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão poder ter acesso a ele. Bom, existe um paradoxo fascinante no mundo da engenharia de prompt que poucos percebem. O que parece mais simples é, na verdade, o mais difícil de se executar. É como tentar explicar para alguém como fazer um ovo. Parece ridiculamente simples, mas não é. Mas quando você realmente pensa sobre isso, percebe que existem dezenas de maneiras diferentes de preparar um ovo, cada um com suas particularidades e técnicas especiais. Essa analogia não é casual. Ela revela uma verdade profunda sobre como nossa mente funciona quando se comunica com inteligências artificiais. Quando você diz faça um ovo para um IA, você está assumindo que ela compreende exatamente o contexto, o método, o resultado esperado e todas as nuances que sua mente já processou automaticamente. Mas a IA não possui essa capacidade de interferência contextual natural que nós humanos desenvolvemos ao longo de milhões de anos de evolução. O que torna a engenharia de prompt verdadeiramente revolucionária não é apenas a técnica em si, mas a forma como ela nos força a reestruturar a nossa própria maneira de pensar e de nos comunicar. Quando você aprende a criar prompts eficazes, você não está apenas aprendendo a falar com máquinas, você está desenvolvendo uma clareza de pensamento que impacta em todas as áreas da sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, mas não conseguiu comunicá-la de forma clara para as outras pessoas? Quantas vezes você já pediu algo e recebeu exatamente o oposto do que esperava? A engenharia de prompt é a mesma essência. Na verdade, ela é uma arte de transformar pensamentos nebulosos em instruções cristalinas. Existe uma estrutura que funciona como uma espécie de DNA da comunicação eficaz com as IAs. Não apenas é uma fórmula mecânica, mas sim uma arquitetura de pensamento que, quando dominada, transforma completamente a qualidade das suas interações. Bom, agora vamos para a tela do meu notebook, que eu vou te mostrar um mapa mental com os 7 pilares de um bom prompt. Na verdade, o que um prompt deve conter, eu resumi e dividi ele em 7 pilares que a gente vai esmiuçar um a um para ver como é que ele vai funcionar passo a passo, a maneira como a gente vai raciocinar e como a gente chegou em cada um desses pilares. Vamos aqui para a tela do meu notebook. Bom, então aqui vocês podem ver, eu separei, como eu disse, em 7 pilares, tá? Da comunicação transformadora. O primeiro pilar, então, é a definição da identidade. Quando você estabelece uma persona para uma IA, você não apenas está dizendo seja um profissional de nutrição, como eu botei aqui, ó. Seja um profissional de nutrição com 17 anos de experiência na área. Você não está apenas dizendo isso só para ela. Você está criando um filtro cognitivo que determina como a IA vai processar e responder às solicitações. É como se você estivesse moldando a personalidade de um especialista virtual
que possui décadas de experiência condensadas em uma base de conhecimento. Bom, o segundo pilar que eu separei para vocês é a clareza da missão, tá? Como vocês podem ver aqui. Sim, eu esqueci de mencionar. O primeiro pilar, a gente define a persona, tá? Que justamente é um profissional de nutrição, que eu coloquei com 17 anos de experiência. O segundo pilar, que é a clareza da missão, eu defini ele como a tarefa que você vai ter que determinar que ele vai precisar executar. No caso, eu pedi para que ele criasse 10 slogans para uma dieta cetogênica, por exemplo. Então, a definição dessa tarefa vai muito além de simplesmente dizer o que você quer. É sobre criar uma visão clara e específica do resultado desejado. Quando você crie 10 slogans para uma dieta cetogênica, você está estabelecendo parâmetros quantitativos e qualitativos também para guiar toda a criação subsequente. O terceiro pilar que eu separei aqui para a gente, eu chamei de o mapeamento de processo, tá? E aqui a gente vai colocar as etapas que a gente vai querer que essa inteligência artificial faça. Então aqui eu coloquei direcionado a profissionais de nutrição. O terceiro pilar, o mapeamento do processo. Eu chamei justamente o terceiro pilar de etapas. Descrever as etapas não é apenas sobre organização, é sobre criar um roadmap mental que a IA pode seguir de forma lógica e essencial. Isso elimina a ambiguidade e garante que o processo criativo siga uma direção coerente. Então, aqui no nosso mapa mental, eu chamei o terceiro pilar de justamente etapas, onde eu solicitei que esse prompt vai ser direcionado para profissionais de nutrição. Bom, agora vamos falar do quarto pilar, que é a profundidade contextual, tá? Vamos ver aqui, eu coloquei o quarto pilar como sendo o contexto, tá? O contexto é onde a mágica realmente vai acontecer. Quando você fornece informações sobre o produto ser orgânico, se ele é saboroso, o que aumenta a criatividade, você está criando um universo de possibilidades dentro da qual a IA pode operar. É como dar à IA um mapa detalhado do território que ela precisa explorar. Como eu coloquei aqui, vamos para a tela aqui, tá? O contexto vai ser: o principal ponto de venda do produto é a perda de peso e aumento da saciedade, o que pode ajudar a reduzir a ingestão calórica, tá? Dentro do mesmo nicho, dentro da mesma pegada, tá? Dentro do que eu propus lá do início no prompt. Aqui a gente vai agora para o quinto prompt, para o quinto pilar, as fronteiras da criatividade. Então aqui a gente vai determinar as restrições do nosso prompt. As restrições paradoxalmente liberam a criatividade. Quando você estabelece que o slogan deve ter de 2 a 6 palavras e não deve utilizar a palavra dieta cetogênica, você está criando desafios criativos que forçam a IA a encontrar soluções inovadoras dentro de parâmetros específicos, tá? O sexto pilar vai ser a essência do propósito, e é aqui onde a gente vai determinar os nossos objetivos. Declarar o objetivo vai além da funcionalidade. É sobre capturar a alma do que você está tentando criar. Encapsular o espírito inovador da nossa marca. Um exemplo, como eu coloquei aqui, tá? Que é o objetivo desse prompt. Então, é uma aspiração, um guia de todo o processo criativo desse prompt. E por final, não menos importante, a gente tem o sétimo pilar, que é a estrutura da entrega, que vai ser nada mais nada menos do que a nossa saída do prompt, que, como eu coloquei aqui, gere ao menos 10 slogans diferentes em uma lista de marcadores, tá? Especificar o formato final não é apenas sobre organização, é sobre criar uma experiência de usuário que facilita a análise, a comparação e a implementação dos resultados gerados. Bom, e aqui está o prompt
completo, tá? Para vocês terem uma noção de como ele fica separado, né? Pelos pilares. E aqui tá uma visão mais geral de como o prompt fica com todas as linhas, com ele todo bonitinho aqui gerado, tá bom? Esse mapa mental eu vou disponibilizar, tá? Vou deixar o link para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, porque essa forma mais visual de mapa mental eu gosto muito, porque ela facilita mais o entendimento, né? Essa questão visual, eu só falando sem mostrar, fica mais difícil, mais complicado para você conseguir colocar isso na sua cabeça, tá? Então não se preocupa que eu vou dar acesso para vocês. Vou colocar o link na descrição. Então, o que torna o ChatGPT verdadeiramente revolucionário não é apenas a sua capacidade de gerar respostas, mas a sua habilidade de manter conversas contínuas e evolutivas. Isso significa que você pode começar com uma estrutura básica e, através de iterações sucessivas, refinar e até aperfeiçoar os resultados até alcançar exatamente o que você precisa. Essa capacidade conversacional transforma o processo de criação de conteúdo em uma atividade solitária e uma colaboração dinâmica entre humano e máquina. Você pode pedir variações, combinações, refinamentos e ajustes em tempo real, criando um fluxo criativo que seria impossível de alcançar quando a gente trabalha sozinho. É uma transformação fundamental na maneira como o trabalho criativo e intelectual será realizado no futuro. Bom, a engenharia de prompt não é apenas uma habilidade técnica, é uma competência fundamental para o século XXI. É a diferença entre ser um usuário passivo da tecnologia que usa IA com fins de recreação. É ser um verdadeiro mestre da criatividade e da produtividade. Quando você domina a arte de criar prompts eficazes, algo extraordinário acontece. Você não apenas melhora a sua comunicação com as IAs, mas transforma a sua capacidade de comunicação geral. Então, o futuro pertence àqueles que sabem como transformar pensamentos em linguagens que as máquinas não apenas entendem, mas com a qual elas podem colaborar de forma verdadeiramente criativa e produtiva. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui toda semana eu trago conteúdo novo para te ajudar a dominar a inteligência artificial e transformar ideias em resultados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.